Olá, servidores que nos acompanham pelas redes sociais, canal YouTube e Facebook. Iniciamos nosso programa Canhão na Web, edição especial Eleições Municipais 2024. Na semana do dia 23 ao dia 27, vamos entrevistar os candidatos a prefeito do município de Ponta Grossa, com o principal objetivo de conhecer as propostas aos servidores municipais. Foi realizado um sorteio para definir a ordem dos entrevistados, que contou com a presença obrigatória de pelo menos um dos assessores do candidato a prefeito. As entrevistas foram gravadas conforme a ordem de sorteio realizada aqui nas dependências do Sindserv. A entrevista será dividida em 4 blocos. Cada bloco terá 3 perguntas com tema específico relacionado às demandas dos servidores municipais. O tempo de resposta será de no máximo 3 minutos para cada pergunta. E ao final do 4º bloco, cada candidato terá também 3 minutos para suas considerações finais. Por isso, você, servidor que nos acompanha, não deixe de compartilhar esse programa nas suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp dos locais de trabalho. E no próximo bloco, retornamos com a entrevista. Recanto do Servidor. Após a construção da sede administrativa do Sindicato dos Servidores Municipais de Ponta Grossa, a diretoria do Sindserv e os trabalhadores votaram em assembleia pela aquisição de um espaço para ser sediada a unidade campestre da entidade. Esta seria mais uma conquista para os milhares de filiados ao sindicato. Em 2018, a aquisição de um espaço com mais de 80 mil metros quadrados, chamado de Recanto do Servidor, foi a melhor representação de um local de descanso, lazer e convivência para todos os trabalhadores e seus dependentes. Ao longo dos anos, mantivemos a confiança dos trabalhadores e uma ideologia de pensamento unificada entre as gestões do Sindserv por meio de um trabalho sério, dedicado e com muita responsabilidade, o que possibilitou a concretização deste sonho. As obras do Recanto geraram nos trabalhadores grande expectativa e muita ansiedade, porém vários desafios foram enfrentados por todos os envolvidos nesta grandiosa obra para tornar o sonho em realidade. O Recanto do Servidor possui quiosques de alto padrão com churrasqueiras, espaço infantil para crianças brincarem e se divertirem com segurança, área esportiva com quadras, pista de caminhada, vestiário e também a trilha de aventura, onde você e sua família poderão descansar, praticar esportes e desfrutar de um contato com a natureza. Essa é mais uma conquista que o Sindserv traz para você, trabalhador e trabalhadora filiados à entidade. Realizar uma gestão de recursos independentes e apartidária é ir além de discursos, é oportunizar a realização de sonhos. Sindicato dos Servidores Municipais de Ponta Grossa, há mais de 34 anos, ao lado dos trabalhadores. Retornamos com o nosso programa Canhão na Web, edição especial Eleições Municipais 2024. Hoje estamos com a presença do médico, candidato à Prefeitura de Ponta Grossa, Dr. Magno Zanelato, candidato pelo Partido Novo. Seu vice na chapa é Beto Okazaki, também do Partido Novo. Muito boa tarde, candidato. Seja bem-vindo ao estúdio do programa Canhão na Web, aqui no Sindserv. Boa tarde a vocês que estão aqui e a todos os servidores que vão nos escutar. É um prazer aí conversar com o funcionalismo público aí do nosso município. Muito bem, doutor. Então, nós vamos fazer algumas introduções às perguntas, antes de fazer a pergunta de fato. E nós começamos já colocando a necessidade do entendimento em relação à entidade sindical. Hoje o sindicato ele completou 35 anos de existência e começou no Parque de Máquinas, agora a Secretaria de Obras. Além de tudo, nós temos hoje, efetivamente, trabalhando na prefeitura, cerca de 8 mil servidores efetivos. Desses 8 mil servidores, doutor Magno, nós temos basicamente 5 mil sindicalizados à entidade sindical, o que representa cerca de 62,5% dos servidores que acreditam e confiam no sindicato há esses 35 anos. Nesses 35 anos, nós conquistamos muitas coisas aos servidores municipais, em conjunto com os servidores municipais, e por isso nós defendemos a importância de um diálogo com o Executivo e também com o Sindserv. A pergunta vai ao encontro dessa questão específica do diálogo entre Sindserv e Executivo.
Esses últimos anos nós tivemos um diálogo muito produtivo com o Executivo de Ponta Grossa, onde o sindicato conseguiu dialogar, conversar com todo o secretariado da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa. Também houve a liberação de dirigentes sindicais garantidos na lei municipal, o que expressa a liberdade e o entendimento do Executivo em relação à liberdade sindical. E também tivemos discussões participativas em relação à implantação do plano de cargos e também do Vale Alimentação ao servidor municipal. As resoluções de várias pendências trabalhistas de forma administrativa, o que dá uma celeridade para o trabalhador receber aquilo que tinha de direito e que não foi executado pelo município de forma correta. No seu governo, então, daí nós fazemos a pergunta se no seu governo haverá o comprometimento em manter o diálogo do Sindserv com o Executivo e também apoiar a liberdade sindical dos dirigentes que representam hoje os cerca de 8 mil trabalhadores da Prefeitura. Olha, pode ter certeza que haverá. Eu sou uma pessoa de bastante entendimento e conversa. Eu tive um mandato de vereador de 2017 a 2020. E nesse período aí, por várias vezes, o sindicato se manifestou dentro da Câmara de Vereadores de Ponta Grossa. Estiveram lá com algumas pautas específicas, mas sempre abordando vereador a vereador. E sempre com uma pauta já discutida dentro do sindicato, detalhada, e fazendo uma abordagem, eu acho que muito tranquila com todos os vereadores lá, pelo menos era o que eu observava. Não sei se efetivamente era tranquila com todos, mas conosco sempre foi muito bem tranquilo essas conversas e discussões. E digo para vocês que muitas vezes até nos auxiliando na formação de opinião em determinados assuntos. Você veja, uma vez chegaram lá com a questão até de um estudo que fizeram com a quantidade de cargos comissionados que a prefeitura tinha. A época lá, acho que, eu não me lembro exatamente, acho que tinha uns 400 cargos comissionados e a prefeitura e o sindicato tinha feito uma análise e colocou que não haveria necessidade do mais, se eu não me engano, pela minha lembrança, seria não ter mais do que 125 a 130 cargos comissionados era o suficiente para fazer uma boa gestão, sem precisar ter essa quantidade grande de cargos comissionados. Então, essas coisas assim, trago assim a quem está nos assistindo, que nós somos do entendimento, nós somos da conversa, do diálogo, e assim, existe sempre quem está na frente da gestão de uma prefeitura, eu vejo como uma grande empresa, né? Uma empresa que tem a sua parte de educação para cuidar, tem a sua parte de saúde para cuidar, infraestrutura, e tudo precisa orçamento, tudo precisa recurso. E se não tiver recurso, as coisas às vezes não acontecem em favor da população. Então tem que ter o equilíbrio dessas coisas. Mas eu acho que o equilíbrio vem de conversa e análises técnicas de cada situação, e isso acho que a gente é o que queremos para a Prefeitura de Ponta Grossa, é discutir as coisas de uma maneira técnica. Vejo que o sindicato sempre veio com conversas muito técnicas quando nos procurou na Câmara de Vereadores. Acredito que como prefeito de Ponta Grossa será a mesma coisa. Vamos lá então, candidato. Hoje, agora a segunda pergunta será relacionada à terceirização do serviço público. O sindicato sempre foi contrário à terceirização de qualquer atividade no serviço público, porque nós entendemos que nós temos trabalhadores qualificados e que têm condições máximas de atender a população, o munícipe, na sua necessidade em relação ao uso dos serviços públicos. A terceirização, infelizmente, hoje ainda é uma realidade, inclusive na Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, por exemplo, das serventes escolares. Não só as serventes na educação, mas também em serviços de profissionais de saúde. A UPA foi terceirizada, alguns médicos em unidades de saúde também são de empresas terceirizadas, e isso acaba interferindo no vínculo entre o profissional e a população, porque cria uma rotatividade de troca muito grande em relação a esses trabalhadores, esses profissionais que vêm de empresas terceirizadas. Então, nós defendemos a qualificação de profissionais, desses servidores efetivos, e somos e seremos sempre contrários à questão da terceirização. Recentemente, no estado do Paraná, foi aprovada a terceirização da educação, e isso tira a autonomia dos servidores concursados com esse projeto que foi aprovado em âmbito estadual.
Na sua gestão, o que o senhor pretende fazer para reverter esse quadro de terceirização do município de Ponta Grossa e também se pretende realizar novos concursos para contratação de servidores efetivos? Olha, todas as pautas assim com relação ao orçamento público, isso daí vai ter que ser colocado na mesa e fazer uma análise realmente bastante técnica e abrangente do que a gente tem de recurso e o que pode ser usado. Nós vemos assim várias situações, por exemplo, na segurança pública do município de Ponta Grossa. Pelo que a gente já fez de uma análise prévia, há uma necessidade de aumentar o efetivo de policiais aí no município de Ponta Grossa. Então, o policial militar é algo que vem do estado do Paraná, é funcionário público estadual, como todos sabem. Se a gente quiser aumentar esse efetivo, a gente teria que fazer com a Guarda Municipal e isso exigiria contratação e abertura de novos concursos aí para contratação. Na área de educação, teria que fazer uma análise, né? Eu acho que teve concursos não faz muito tempo na área de educação e da saúde. Eu vejo que sempre falta bastante em postos de saúde, parece que está sempre faltando profissionais da área são os médicos mesmo. Depois que foi fechado o hospital pediátrico, foi passado para o estado, né? E o hospital municipal foi passado para o estado também, né? Foi tirado a estrutura. Esses funcionários funcionários públicos que atuavam tanto no hospital municipal como no hospital pediátrico, eles foram realocados na estrutura pública do nosso município, nos postos de saúde. Acho que algumas atividades mais burocráticas, eu tenho a impressão que na questão da saúde poderemos usar o efetivo que nós tínhamos para suprir uma necessidade grande dentro de duas instituições assim que usavam bastante funcionalismo, ali tinha uma carga grande de funcionários e foram distribuídos em locais que eventualmente aí já não precisaria de tanta gente. A gente tem vários programas que a gente imagina implementar, por exemplo, equipes de saúde completa para fazer atendimento dos idosos e acamados em casa e mapear esses idosos na cidade de Ponta Grossa, que vai exigir gente da área de saúde. Vamos contratar, vamos fazer um novo concurso ou vamos usar esse efetivo que foi realocado? Eu imagino que nós poderemos usar esse efetivo que já foi realocado em outros locais, porque o orçamento, como eu falei assim, a gente tem que saber exatamente o que a gente vai fazer com o orçamento. Vamos lá então, candidato. Agora nós vamos para Piso Nacional do Magistério. Aqui no município, em 1988, foi criada a primeira lei municipal, que foi a 4213, que dispôs sobre o Estatuto do Magistério, antigo Estatuto do Magistério, no governo do prefeito Otto Cunha. Na sequência, um tempo depois, 2008, houve a aprovação em âmbito nacional do Piso Nacional do Magistério pela lei federal do então presidente da época e atual presidente do governo, Luiz Inácio Lula da Silva. Aprovação em 2010 da Lei Municipal 10.375, que adequou a Lei Federal do Piso e que garantiu também aos professores do município o plano de cargos e salários e carreiras. Na gestão do prefeito, então, na época, Pedro Vosgal Filho. Em 2015, houve a atualização do plano de cargos pela Lei 12.269, no prefeito Marcelo Rangel. Na última atualização, então, do Piso Nacional do Magistério, aqui na Lei Municipal 14.936, no governo da prefeita Elizabeth Schmidt, ficou garantido, então, o repasse a todos os professores no percentual do reajuste do Piso Nacional no inicial da tabela, candidato. Tanto do quadro permanente dos professores quanto do quadro transitório, respeitando, inclusive, os percentuais de qualificação para esses profissionais. Se prefeito, o senhor irá fazer o repasse do reajuste em toda a tabela do quadro permanente transitório, conforme a legislação, e não mais realizar o pagamento em forma de complemento? Olha, o nosso compromisso é com uma gestão eficiente e nós não queremos fazer uma gestão como eu vi algumas gestões, inclusive como eu era vereador aí, de o prefeito à época, até hoje, está tendo dificuldades de concorrer a uma candidatura porque explodiu o limite prudencial de gastos
e que excedeu em muito aí, às vezes, o que deveria pagar na questão de funcionalismo. Mas eu acredito assim que o funcionalismo público, ele tem que estar contente com o que ele trabalha, tem que estar feliz com o trabalho dele, com o ganho. Nós queremos parceiros numa administração pública. Eu só farei uma prefeitura que tenha sucesso se os grandes parceiros de quem administra a prefeitura, do prefeito, os funcionários estiveram satisfeitos e trabalhando bem. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Seria irresponsável falar o que eu vou assumir aqui de questão de... Você vai... Assim que você assumir, você vai igualar o piso nacional, você vai fazer... nós temos um compromisso de colocar as contas na mesa e ver o possível para fazer com que o funcionário público fique satisfeito com a nossa administração. Imaginamos assim, por exemplo, na área tanto de saúde como da educação, que são duas áreas que têm claudico em algum sentido. Por exemplo, na área de educação, a questão do resultado dos alunos, o que eles estão atingindo com o estudo, e na área de saúde, o atendimento prestado nas unidades de saúde. É muito constrangedor, a gente vê muitas vezes muita gente se queixando de atendimento do servidor, um atendimento ruim. E a gente tem certeza absoluta que isso é uma minoria de pessoas que acabam fazendo com que esse cidadão pontagrossense tenha essa percepção. Porque a grande maioria, eu tenho uma quantidade grande de funcionários públicos que passam pelo meu consultório, que eu vejo que são altamente comprometidos com o seu trabalho, que têm um conhecimento grande daquilo que fazem. E por que não a gente começar a mostrar para esse servidor aí que o esforço dele seja remunerado por isso. Ele tenha uma gratificação, ele tenha uma remuneração em cima do bom trabalho realizado. Muito bem, a todos os servidores que nos acompanham pelas redes sociais, não esqueça de compartilhar aí nos seus locais de trabalho, nos seus grupos de WhatsApp, o nosso programa Canhão na Web, edição especial, que hoje recebe o Dr. Magno Zanelato, candidato a prefeito do município de Ponta Grossa pelo Partido Novo. Não sai daí que depois do intervalo retornamos com mais um bloco de entrevistas. Recanto do Servidor. Após a construção da sede administrativa do Sindicato dos Servidores Municipais de Ponta Grossa, a diretoria do Sindserv e os trabalhadores votaram em assembleia pela aquisição de um espaço para ser sediada a unidade campestre da entidade. Esta seria mais uma conquista para os milhares de filiados ao sindicato. Em 2018, a aquisição de um espaço com mais de 80 mil metros quadrados, chamado de Recanto do Servidor, foi a melhor representação de um local de descanso, lazer e convivência para todos os trabalhadores e seus dependentes. Ao longo dos anos, mantivemos a confiança dos trabalhadores e uma ideologia de pensamento unificada entre as gestões do Sindserv por meio de um trabalho sério, dedicado e com muita responsabilidade, o que possibilitou a concretização deste sonho. As obras do Recanto geraram nos trabalhadores grande expectativa e muita ansiedade, porém vários desafios foram enfrentados por todos os envolvidos nesta grandiosa obra para tornar o sonho em realidade. O Recanto do Servidor possui quiosques de alto padrão com churrasqueiras, espaço infantil para crianças brincarem e se divertirem com segurança, área esportiva com quadras, pista de caminhada, vestiário e também a trilha de aventura, onde você e sua família poderão descansar, praticar esportes e desfrutar de um contato com a natureza. Essa é mais uma conquista que o Sindserv traz para você, trabalhador e trabalhadora filiados à entidade. Realizar uma gestão de recursos independentes e apartidária é ir além de discursos, é oportunizar a realização de sonhos. Sindicato dos Servidores Municipais de Ponta Grossa.
há mais de 34 anos ao lado dos trabalhadores. Retornamos com o nosso programa Canhão na Web, edição especial Eleições Municipais 2024. Estou com o Dr. Magno Zanelato, candidato a prefeito do município de Ponta Grossa. E agora a gente começa o segundo bloco com a área de saúde. Dr. Magno, hoje nós temos dentro do município, garantido por lei, o abono salarial do PSF, Estratégia de Saúde da Família, do programa PSF. Esse abono está girando em cerca de R$ 162 para os trabalhadores. E ele pega uma grande gama de trabalhadores na área de saúde, dentro das unidades de saúde. Trabalhadores do administrativo, trabalhadores da manutenção, trabalhadores auxiliares de saúde bucal, também de farmácia, que são os trabalhadores que atuam nessas unidades de saúde aí. E também da enfermagem. Nós entendemos que há necessidade de melhora desse abono salarial e por isso nós perguntamos ao senhor qual a sua proposta para valorizar esses trabalhadores das unidades de saúde, melhorando esse abono salarial que é pago via lei municipal. Esse abono ele é pago via lei municipal, mas o recurso vem estadual, federal? Não, esse é um abono que é específico que o município paga mesmo. Ele não tem nada não está atrelado a nenhum programa em especial. Então, o que a gente imagina, assim, exatamente como eu falei no bloco anterior, foi a questão de valorizar o servidor que cumpre metas, o servidor que não falta, o servidor que presta um bom atendimento. Acho que vai ter o canal de comunicação da prefeitura, que é a ouvidoria, a gente implementar um programa de metas em todas as unidades de saúde, justamente para quê? Para a gente fazer uma bonificação desse bom atendimento do prestador de serviço para a comunidade. É isso que a gente imagina. E certamente isso que eu estou falando vem a ser algo que, independente desse valor que você falou, seria uma bonificação a mais, mas para que todos fiquem estimulados a realmente prestar um bom trabalho dentro da prefeitura. E olha, eu converso com muitos funcionários, tanto na Câmara Municipal, são serviços assim que também, dentro da estrutura pública, sempre tem aquele que trabalha e dá o sangue e que às vezes vê lá os cargos comissionados que não trabalham tanto como o servidor, ganham mais, trabalham menos, têm menos conhecimento. A gente quer inverter essa lógica. E essa lógica, eu só vejo assim, a maneira melhor de se inverter essa lógica seria por cumprindo metas, tendo bonificação financeira. O que o funcionário precisa? De um bom local de trabalho. No meu ponto de vista, a independência política é uma coisa muito importante para o servidor, porque presenciei sempre muita questão de, se você não fizer o que um determinado grupo político quer, represálias, etc. Isso eu acho que é uma coisa muito ruim que acontece dentro do serviço público. Eu gostaria que os funcionários tivessem, os servidores públicos, eles tivessem uma liberdade do lado que eles querem ir, independente de qualquer tipo de represália. E não adianta a gente falar que isso não existe, porque isso existe demais. Então é algo que a gente vê como um ambiente de trabalho saudável e bom para o servidor atuar. Mas as metas e sendo bonificado após cumprir suas metas, eu acho que é algo que vai de encontro com esse aumento da bonificação que você está falando. Vamos lá então, candidato. Agora vamos falar sobre precatórios. Hoje há uma regularidade no município no pagamento dos precatórios. E lá em 2021 houve a emenda constitucional 109, que postergou o prazo para pagamento dos precatórios para 2029. A dívida projetada hoje, só para você ter uma ideia, com a adimplência até dezembro de 2024, gira em torno de 161 milhões, com valores incluídos até junho de 2024, sendo que a fragmentação dessa dívida ela se divide em 60% de dívidas trabalhistas e 40% de dívidas comuns. O valor da parcela a partir de janeiro de 2025, você tem uma ideia de um valor de basicamente R$ 2.700,
que equivale a 2,32% da receita corrente líquida do município. A sua gestão vai pegar o quadriênio 2025, o ano, né, 2025 a 2028, e em tese, nesses anos de gestão, se assim for eleito, o senhor pagará ao menos aí em torno de 129 milhões de precatórios. A pergunta é a seguinte: haverá da sua parte um compromisso em manter os pagamentos precatórios sem a necessidade do bloqueio judicial nas contas do município? Isso aí eu acho que eu sou muito favorável a... Eu não tenho dívida nenhuma nas minhas costas, assim, sabe? Eu tenho pavor de dívida. E como gestor, eu acho que uma boa gestão não pode vir com dívida. Vemos muitos gestores aí adquirindo dívidas para o município que ficam impagáveis e só vão aumentando. Meu jeito de ser, eu acho que uma boa gestão pública implica em pagar suas contas, em pagar o que deve. E, novamente, vamos falar, funcionalismo público tem que andar junto com a gestão pública eficiente. Não pode ficar essas coisas para trás, porque o bolo vai crescendo, coloca aí juros, correções, as coisas só complicam para o município. Planejamento é tudo. Nós queremos uma gestão diferente do que habitualmente a gente vê. Nós saímos candidatos a prefeito de Ponta Grossa porque não concordamos com o jeito de administrar uma cidade e as suas contas. E não vemos nos 4 candidatos que estão lá alguém que a gente pudesse apoiar e que a gente veja que faz uma administração com proposição assim de estar sempre você prevendo as várias despesas que tem. Você tem que pegar o orçamento, fazer estudo técnico, separar o dinheiro, aquele dinheiro, fazer render, você ser eficiente na gestão pública, você privilegiando, por exemplo, se tirando, você falou em números aí, vamos colocar de 400 cargos comissionados, baixar para 100, para 50 cargos comissionados, a gente tirar 350 num patamar aí de 5 mil reais cada um desses 350 cargos, você coloca aí, dá mais de 2 milhões. Falou de uma dívida de 2 milhões e 700. Então, com uma boa gestão, você consegue fazer as coisas acontecer, fazendo somente uma medida administrativa de eficiência, assim, de boa gestão, você consegue fazer com que esse dinheiro ele beneficie muito mais pessoas do que um grupo político que trabalha em todas as campanhas políticas, que trabalham para manutenção daquele grupo político. Então, a gente não quer isso. Eu como pagador de impostos, eu como cidadão comum, estou participando justamente por não me agradar esse tipo de situação, né? Então, tendo uma boa gestão, sobra dinheiro para tudo. É isso que eu gostaria que as pessoas... Eu acho que dá para fazer um monte de coisa, né? É só fazer boa gestão. Agora, candidato, nós vamos falar sobre condições de trabalho. Nós sabemos que existem aí várias secretarias. Nas secretarias existentes existe a necessidade aí de ajustes e melhorias na infraestrutura física, tecnológica e também de segurança, para que a gente possa viabilizar aos trabalhadores melhores condições de trabalho. Nós temos no Paço Municipal, nós temos algumas secretarias que necessitam um olhar mais aprofundado, um olhar mais cauteloso, para que seja melhorado aí e os trabalhadores tenham condições de viver nesse ambiente e também aplicar o seu trabalho ali para desenvolver um efetivo muito bom aí para os munícipes também. A exemplo disso, nós temos servidores e temos algumas secretarias necessitando urgentemente de uma análise mais técnica e de reformulação disso tudo, a contar aí como, por exemplo, a frota de veículos do parque de máquinas. Nós temos uma defasagem nesses veículos, uma deterioração nesses veículos que precisa ser analisada e que oferece, inclusive, risco aos trabalhadores que utilizam esse meio de trabalho no seu dia a dia para executar atividades ao município. Nas unidades de saúde também, paralelo a isso, e também nas unidades escolares, nós temos, além
de questões de infraestrutura a serem melhoradas, nós temos também a necessidade de um olhar mais cauteloso também em relação à questão física e mental desses profissionais. Tivemos nos últimos dias agressões em unidades de saúde, em escolas também, que acabam trazendo um prejuízo para esses trabalhadores, além do esgotamento deles por sobrecarga de trabalho. A nossa pergunta é relacionada diretamente a isso. Diante disto, quais são as suas ações para proporcionar melhores condições de trabalho e de saúde ao trabalhador a esses servidores municipais? Eu acredito muito que a gente não pode fugir do futuro. O futuro está aí, nós estamos caminhando para o futuro. Há 30 anos atrás, pouquíssimas pessoas tinham um telefone celular. Hoje todos têm um telefone celular. Pouco tempo atrás, não tinha um idoso que conseguisse ter um e-mail, ter um WhatsApp. Hoje, isso chega até para as pessoas que têm até uma certa dificuldade, uma certa resistência a esse tipo de situação. Acredito que a tecnologia e a inovação vai ser algo que melhora muito a vida do servidor. Você imagine um paciente que chega numa unidade de saúde e é atendido e tem um cadastro que você não tem todo o histórico desse paciente, que não se comunica em todas as unidades de saúde, não se comunica com o UPA. Isso aí, você está fazendo o mesmo serviço 2 vezes, 3 vezes, às vezes o paciente, você acaba dobrando o serviço e criando esses fatores de estresse que se gera dentro do ambiente de trabalho. Outra coisa é as pessoas acharem que muitas vezes a inovação vai tirar o espaço do servidor, e isso não é real. Isso aí muda somente a função, porque o servidor sempre vai ser necessário, mas nós precisamos capacitá-lo para que isso aí a gente saia de 1970, vá para o ano de 2000 e vai chegar no ano de 2030 numa condição diferente, né? A gente pode perfeitamente, eu era uma pessoa resistente a fazer um atendimento, um teleatendimento, fazer uma receita, uma solicitação de exame online. Veio a pandemia e eu fui obrigado a usar esse meio de trabalho. E hoje eu sou um defensor ferrenho disso, porque funciona e funciona muito bem. O atendimento gira em torno de 70% da anamnese que o paciente se pode fazer via online, à distância, uma receita, a dinamização do atendimento, e não deixa de ter o profissional lá do outro lado, entende? Só que às vezes dá conforto para o paciente não precisar ir numa unidade básica de saúde, pedir sua receita, receber essa sua receita em casa, não ocupar um atendimento, porque ele liga uma central de receitas, está o médico atendendo, vê que a doença dele é crônica, libera para o posto de saúde mais próximo da casa desse paciente, e o agente comunitário pega e leva esse remédio na casa do paciente. Isso aí gera contentamento para a população e automaticamente uma diminuição de carga de trabalho para o servidor. Muito bem, encerramos então o segundo bloco da nossa entrevista com o candidato Dr. Magno Zanelato, do Partido Novo. Não esqueça de compartilhar nas suas redes sociais o nosso programa Canhão na Web. A gente vai para um rápido intervalo, volta já já. Em junho de 1989, pela necessidade da criação e defesa dos direitos do trabalho, um grupo de trabalhadores iniciou a fundação do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Ponta Grossa. Hoje, o Sindicato dos Servidores é um instrumento de apoio, orientação e organização de classes e direitos trabalhistas para nossos servidores municipais. Além do atendimento administrativo oferecido em diversas áreas, os servidores contam também com serviços jurídicos na área trabalhista, previdenciária, tributária, civil, entre outras. A credibilidade da instituição tem origem em 3 pontos. O primeiro, por ser uma entidade autônoma e independente, tanto financeira quanto política. Em segundo, com uma gestão comprometida e dedicada aos seus associados. E terceiro, a luta pelo trabalhador pautada na seriedade, transparência e honestidade com todos os servidores filiados. Nesses mais de 30 anos de história, entre diversos desafios e momentos difíceis, tivemos grandes lutas,
com notáveis conquistas e muitas vitórias, como a ação inédita da Hora Atividade, a manutenção do regime seletista e, a mais recentemente, o plano de cargos. Além do nosso objetivo principal em defesa do trabalhador, o Sindserv oferece os convênios, em especial no atendimento à saúde e educação, que abrangem tanto os servidores quanto os seus dependentes. A inovação esteve sempre presente. Se antes o canhão informativo, que na época do jornal impresso, mantinha os servidores informados sobre todas as notícias do mundo do trabalho, hoje o canhão na web continua exercendo esta função de forma digital, com mais abrangência e acessibilidade. Esse é o DNA do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Ponta Grossa. Essa é a fórmula que dá toda a credibilidade ao longo desses anos de muito trabalho e muitas conquistas. Retornamos então com mais um bloco da entrevista com o Dr. Magno Zanelato, candidato a prefeito do município de Ponta Grossa, e agora o tema principal da pergunta é a educação especial, doutor. Então é uma grande demanda, isso é conhecimento de todos, é uma grande demanda nas unidades escolares de alunos que são público-alvo da educação especial. Grande parte desses alunos, inclusive, precisa de um professor auxiliar em sala de aula para poder ajudar nas suas necessidades ali em relação ao seu ensino-aprendizagem. Hoje, no nosso município, esse trabalho é realizado por estagiários que ficam no máximo 5 horas ali nas unidades escolares. E para que de fato possa haver inclusão desses alunos e não sobrecarregue o professor regente de sala de aula, nós entendemos que seja necessário a capacitação e contratação de profissionais capacitados para atender a essa demanda do município. Qual que é a sua proposta para a contratação de professores capacitados para o atendimento desse público em nossas unidades escolares? Você entrou num assunto assim que durante essa nossa caminhada aí de campanha eleitoral, a gente tem se deparado com essa queixa muito constantemente nas nossas visitas aos bairros. É um dos assuntos que mais aflora. A mãe que tem sua criança especial, autista, enfim, muitas vezes essas crianças são colocadas em sala sem muitas vezes ter conhecimento até da própria escola, não ter o laudo que essa criança é especial, que ela é autista, e acaba tendo um contingente menor de tutor do que deveria, né? Na parte de saúde, a gente vai ter que correr para fazer com que esses laudos venham com a máxima urgência que o assunto precise, né? Porque isso aí não pode ficar, passa o ano inteiro aí o aluno dentro da sala sem ter aí o laudo e colocando o aluno dando uma dificuldade para um único professor sem ter o tutor aí, e às vezes acredita-se que está ali com uma criança que especial e na verdade estão com 5, 6, não se dá conta disso. Então isso aí são coordenado com nós pretendemos assim, eu imagino fazer um mutirão contratando aí 10, 15 neurologistas, 10, 15 psiquiatras para vir aí durante uma semana inteira fazer um mutirão de laudo e colocar todas essas crianças que precisam dentro do seu enquadramento. E aí sim, colocar o que se precisa dentro da sala de aula. Porque não é possível daí um professor estar com Porque a inclusão ela é necessária, a gente não tem dúvida disso. Um dos nossos apoiadores é um professor está se aposentando aí numa vida de serviço público, aí, de dedicação ao serviço público, e ele tem uma criança especial. E ele fala como é importante que uma vez ele colocou num colégio e não vinha nenhum tipo de reclamação nem nada, e a criança saía lá, tá indo tudo bem? Não, tá indo tudo bem. Só que ele via nitidamente que o filho dele não evoluía, parece que nem estava indo para a escola. E quando ele foi acompanhar e ver o tipo de educação que era dado para o filho dele, na verdade era um excluído dentro de uma sala de aula, né? Então tem que ter a partir do momento que essa criança ela integra a sala de aula, é outro tipo de evolução da criança. Ela evoluiu 100% a partir do momento que as condições de tratamento dela foram dadas adequadamente dentro da escola. Então, nós queremos focar isso daí junto com a saúde, fazer conseguir, enfim, queremos dar uma dinâmica rápida para resolver essa situação. Ok, candidato. Agora a gente vai falar sobre Vale Alimentação.
Em 2022, foi implantado o Vale Alimentação a todos os servidores do município de Ponta Grossa num valor inicial de R$ 300, em meio à movimentação que nós fizemos, inclusive, para a discussão da database nessa época. O reajuste na época de database no salário base do servidor foi de 2% para todos os servidores. Em 2023, o reajuste do Vale Alimentação foi atualizado para R$ 330. E o reajuste de database foi, em média, 4,18%, somente para aqueles trabalhadores que tinham plano de cargos. O município, na época, justificou que os outros trabalhadores ganharam um percentual de reajuste com a implantação, inclusive no próprio ano, em maio de 2023, do plano de cargos até hoje vigente. Em 2024, o reajuste atualizou, então, o Vale Alimentação para R$ 450, o que representou um aumento de cerca de 36,37% do que tinha sido aplicado ano anterior. E o reajuste da database aos trabalhadores, a todos os trabalhadores, foi de 3,5% no seu salário base. Nós fizemos uma pesquisa básica em relação ao valor de custo de uma alimentação básica de uma família, pelo DIEESE, e chegamos à conclusão de um valor próximo de R$ 800 a R$ 900 de vale alimentação, de custo da alimentação básica dessa família. O sindicato defende a proposta, então, de um vale alimentação que, ao decorrer do seu mandato, se isso pode chegar ou ultrapassar o valor de R$ 1.000, e se a data base também terá um aumento de reajuste real aos trabalhadores do município. Seria muito interessante uma sabatina depois de um ano de governo, de um ano de atuação dentro de uma gestão dentro da administração pública, para a gente pegar todos os recursos, saber o que vai fazer, gerir ela da melhor maneira que a gente pode e trazer os benefícios ao servidor, né? Porque a gente tem o principal compromisso é com a eficiência, com responsabilidade e seriedade do recurso público. E eu gostaria, se uma gestão fez um aumento de 15%, 16%, eu gostaria de dar 20% e 25%, né? Eu quero ser um gestor aí que não seja esquecido pelo servidor, né? Diferente de outros que passaram aí que, quando fala o nome, foi a pior gestão dentro da administração pública, que atrasava salário, não sabia nunca quando ia receber salário e tudo, sendo que isso, salário é uma coisa sagrada. Então, é difícil falar se vai conseguir, não vai conseguir, isso é uma questão de gestão. Eu acredito que o único candidato que pode fazer algo substancial na questão da gestão é o nosso partido, que não está vinculado a nenhum outro partido. A gente não tem compromisso com ninguém. A gente sentando na administração, a gente consegue fazer uma gestão realmente eficiente, enquanto os outros têm um compromisso que não acaba. Então, e todos esses compromissos aí exigem recurso. E o recurso daí vai para a questão política, não vai para a questão de servidor e população, né? Isso daí, então, e por isso eu acredito que a única gestão que tem capacidade de fazer algo realmente substancial para a população e para o servidor público é a nossa. Tanto é que, se a gente tiver agente eleito, quem que vai ser o nosso secretário, quem que vai ser os nossos... vamos ter que ver as pessoas técnicas para trabalhar, e que a gente vê no quadro de servidores da própria prefeitura muitos nomes que possam vir a contemplar esses cargos. Não temos alguém assim que é do nosso grupo político, que a gente tem que pagar compromisso político para preencher esses espaços. Não. Nós podemos privilegiar vários servidores aí de carreira e que tem potencial de assumir esses cargos. Então, isso trazendo aí um impacto dentro da folha, dentro do recurso que a prefeitura tem, e aonde que vai ser aplicado. É lógico que isso daí é tudo percentual. Nós queremos melhorar para a população na saúde tanto, na educação tanto, na segurança tanto, e para o servidor vai ser contemplado. E tudo isso daí é um somatório de ações que exige uma boa gestão. Ok, candidato, agora nós vamos falar um pouquinho sobre FGTS e regime jurídico. Nós tivemos há um tempo passado o não pagamento da FGTS aos trabalhadores do município. E isso gerou diversas, centenas de ações judiciais. Além também de discussões de proposta de mudança de regime de seletista para estatutário. O que a gente quer saber, candidato, é se em seu governo o FGTS será mantido o pagamento regular e também se não haverá a troca de regime jurídico de seletista para estatutário. Essa é uma análise que tem que ser feita. Eu acho que
para trás já se errou muito, né? Eu acho que o regime que contempla, né, se você é seletista, você tem as garantias de lei de trabalho que você tem que recolher fundo de garantia, é uma coisa. O estatutário, então não adianta a gente querer... acho que a gente tem que cumprir os acordos e aquilo que é tratado. Você tem estatutário, funciona de uma maneira, seletista é de outra maneira. Então você querer ter um regime que contemple as duas situações, sendo que elas são realmente distintas, não cabe. Teve situações dentro da estrutura do hospital municipal que se contratou muitos funcionários, servidores queriam o regime 12/36 para ter até uma segunda atividade. Então se comprometeram que o 12/36 não haveria hora extra, né? O funcionário chegaria 10 minutos antes, né? Para poder fazer com que esse regime fosse implantado. Se comprometeu com isso. Só que depois que se compromete com isso, daí se volta atrás. Não chega no horário, daí demora 15, 20 minutos para passar o plantão, e daí se exige hora extra. Então, o que é tratado tem que ser cumprido, né? Eu acredito que a minha gestão será cumprido, tudo que tiver que ser cumprido com o servidor será cumprido assim com excelência, não queremos deixar nada para trás. Da mesma maneira, gostaríamos que as coisas tratadas com o servidor fossem cumpridas. Então, nesse tipo de situação, o que é para recolher fundo de garantia, recolhe. O regime que não é para recolher fundo de garantia, não recolhe. Não dá para misturar essas coisas assim ao meu prazer aí de somente atrás de benefícios. Acho que os benefícios têm que vir assim por outras situações que eu vejo da boa gestão, de realmente sobrar dinheiro para a gente privilegiar servidor e não por artimanhas assim fazer essas mudanças aí, né? O que está em contrato deve ser cumprido, o que não está em contrato não é cumprido, né? Muito bem, então, todos os servidores e servidoras que acompanharam a entrevista hoje foi o Dr. Magno Zanelato, do Partido Novo. E no próximo bloco, o candidato volta com as suas considerações finais. Portanto, não sai daí que a gente retorna já já. Retornamos com o nosso programa Canhão na Web, edição especial Eleições Municipais 2024. E agora, o candidato Dr. Magno Zanelato terá 3 minutos para suas considerações finais. Já gostaria de agradecer em nome de toda a diretoria do Sindserv e também dos 8.000 servidores e servidoras que nos acompanham pelas redes sociais. Dr. Magno, fique à vontade. Bom, é um prazer falar com o servidor municipal. Tenho a honra, sim, e o privilégio de já ter atendido vários servidores e alguns assim que eu atendo há mais de 20 anos dentro do meu consultório e que trazem grande parte das suas dificuldades, da sua profissão, do seu trabalho lá para nós durante a consulta. A gente faz a consulta e sempre dá tempo de conversar a respeito de outros assuntos. E às vezes as pessoas têm a impressão que nós estamos num partido que fala muito em usar o privado para ajudar na administração pública, ver com certo receio. A gente vê assim que existe muita coisa no privado, por exemplo, organizações sociais, que, por exemplo, essas
casas terapêuticas, essas comunidades terapêuticas aí que tem todo um know-how, todo um conhecimento, toda uma dedicação por uma causa, tem estrutura pronta, tem gente vocacionada para isso, por que não utilizar todo esse potencial desse pessoal para ajudar a resolver um grande problema público que nós temos? Então, e às vezes com um pouquinho de incentivo da parte de recurso, porque tudo gira em torno de recurso, às vezes a gente resolve um grande problema para a nossa cidade, né? Então, nós temos assim uma visão, por exemplo, na questão da habitação, mesma coisa. A prefeitura tem às vezes grandes terrenos que você pode pegar e junto com o setor privado que faça essas construções e financie junto à própria prefeitura, e a gente regularize a vida de muitas pessoas que estão em condições assim subhumanas de vida, sem estrutura nenhuma, sem água encanada, fazendo gato de energia elétrica, numa condição não consegue nem ter a documentação, e não tendo a documentação não consegue nem pegar os seus Bolsa Família, tem programas aí que não consegue nem ser incluído porque não tem documentação de onde mora, entendeu? É resolver problemas. Daí eu não quero que o servidor tenha a impressão que a gente pensa que o público trabalhar junto com o privado é algo que está excluindo o servidor público disso. Muito pelo contrário. Aonde o Partido Novo, o nosso partido, que tem seriedade com gestão, com administração, com eficiência, aonde ele está atuando, por exemplo, Joinville, pegue o servidor aqui e faça uma consulta. Adriano, prefeito de Joinville, do Partido Novo, como é que os funcionários da área de educação estão satisfeitos com o tipo de administração que ele tem? E é o Partido Novo, que fala em algumas privatizações, algumas coisas assim, mas para eficiência da coisa pública. Então, não tenha essa visão que o Dr. Magno é contra o servidor. Muito pelo contrário, somos muito a favor e queremos o seu voto, seu voto de confiança para a gente trabalhar junto e mostrar para vocês que a gente vai ser um grande prefeito ao lado de vocês. Muito bem, candidato, muito obrigado pela sua participação, e a você, servidor e servidora que acompanha o nosso programa Canhão na Web, não esqueça de compartilhar nos seus grupos de trabalho, dos locais de trabalho e do WhatsApp, nossa edição especial do Canhão na Web Eleições Municipais 2024. No próximo programa, a gente volta com outro entrevistado. Até mais!